Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um Conexões Ribeirão Preto, nessa terça-feira, aqui pela TV Tati, né? E recebendo aqui, tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui, a nossa amiga de longa data, né? Judete, não é isso? Judete Zilli. Judete Zilli. Zilli, italiano me parece, né? Isso, italiano, isso, né, Judete? É interessante. Judete, muito boa noite, muito agradecido aqui pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Boa noite, Lages. Eu é que agradeço a oportunidade. Há muito tempo nos conhecemos e agora tenho essa grata satisfação de falar um pouco dos trabalhos e da política que está acontecendo em Ribeirão Preto, no que diz respeito aí aos direitos das mulheres. Muito bom. Já nos conhecemos, né? Faz um tempão. Bota 20 anos aí para lá, né? Não vamos falar 20, muito, 25 anos, a gente já está junto aí, muita coisa, né? Isso. Judete, mas interessante, né? A gente podia começar exatamente falando um pouquinho mais sobre você, né? Afinal, quem é Judete Zilli, né? Desde os seus envolvimentos aí no passado, com os movimentos sociais, Conselho Tutelar, Movimento das Mulheres, até hoje, quando você acaba de ser eleita pelas suas pares, né? Presidente do Conselho dos Direitos da Mulher, né? Fala um pouco dessa retrospectiva aí de quem é a Judete. Lages, essa função recente, enquanto presidenta do Conselho, faz parte apenas de um processo. Na verdade, escolhida entre minhas pares, minhas companheiras de luta, para nos próximos 2 anos trabalhar na implementação, na colaboração de algumas políticas públicas para a nossa cidade, no que diz respeito aí às mulheres. Mas eu venho de um lugar de fala e de vida um tanto quanto diferenciado. Sou uma mulher comum, não vim da academia, vim dos movimentos sociais populares de mulheres, da área dos direitos das crianças e adolescentes. E quando nos conhecemos, eu vim propriamente dizendo da região norte da nossa cidade, onde trabalhando nas comunidades eclesiais de base, que é aquela linha da Igreja Progressista, de Leonardo Boff, Frei Beto, que tratava das questões políticas, ligado à teologia da libertação. Foi lá que comecei a me formar enquanto cidadã, enquanto mulher que, percebendo a realidade difícil em que estava inserida, começou a sonhar novas formas de viver e de sentir esse mundo. E foi lá que eu e outras companheiras, que inclusive você conhece, começamos no movimento de mulheres, na luta pela Eucaristia, na luta pelos órgãos públicos que não havia ainda na região norte. Então foi uma prática vivenciada que chegou em algumas teorias que nós muito primamos até hoje e no qual me fez. Depois disso, passando pelo Conselho Tutelar, pelo movimento feminista, busquei cursar a faculdade em algumas vezes, parei no curso de História na Faculdade Barão de Mauá e retomei, com 30 e poucos anos, o curso de Pedagogia. Foi quando prestei o primeiro concurso, e aliás, todos que fiz, tive o prazer de passar e acabei ficando aqui na Prefeitura Municipal. Um trabalho que eu gosto muito, mas Você é professora da Rede Municipal de Ensino? Sim, hoje eu sou PEB 2 da Rede Municipal e me entendo desde sempre educadora popular social. Já fazia e já praticava a teoria de Paulo Freire dentro das ONGs, nos grupos de educação para adultos, no caso, que foi assim um grupo com quem eu mais trabalhei, onde as mulheres vítimas de violência que frequentavam as ONGs passavam por esse processo de alfabetização e de conhecimento mesmo do mundo em que vivia, até chegar ao conhecimento de seus direitos e poder entrar aí no mundo da política. Então, assim, foi uma vivência bastante rica e que me tornou essa mulher que eu sou hoje. Muito bom. Conseguiu aí, em pouco tempo, fazer uma retrospectiva. Mas você falou algumas coisas aí que eu gostaria de estar retomando, né? Pode retomar. Quando você fala região norte da cidade, né? É bom deixar isso muito claro. É Quintino Face 2, Quintino Avelino Face 1, Palma, Avelino Palma, Simeone, né? Heitor Rigon, e a gente Geraldo sabe, Carvalho. exatamente, a gente sabe até hoje, né? Da tradição que tem essa região com esses movimentos. Quer dizer, muita coisa que hoje, né, prosperou ou não em Ribeirão Preto nasceu ali,
né? Exato. E nasceu junto às pastorais da igreja. Eu gostaria que você retomasse um pouco essa sua vivência e essa sua participação nas pastorais da igreja, que formou muita gente, né? Isso. Que lançou muita gente para a luta social. Eu acho isso fabuloso, né? Como é de conhecimento de muita gente, as casas lá foram entregues no governo do prefeito Duarte Nogueira. Duarte Nogueira pai. E havia um núcleo de desfavelamento no Quintino 2 bastante grande. Então, em tese, as pessoas que iam para a região norte eram pessoas economicamente menos favorecidas. Até porque nós chegamos lá sem asfalto, sem infraestrutura nenhuma. Tudo o que foi conseguido foi graças aos meios de fazer a política, de reivindicar direitos, de ir atrás dos órgãos competentes da cidade que foram conseguidos. E aí a igreja tem uma participação absurda, magnífica nisso, porque ainda na época do padre Newton Elias, da irmã Cristina e de tantos outros que fizeram a história de Ribeirão Preto dentro das pastorais sociais, nós fomos formando grupos que participavam ativamente da política. Tanto é que até as comunidades que lá existem foram espaços ocupados, depois garantidos em lei, onde as comunidades existem até hoje. Então, assim, a igreja teve um papel bastante importante enquanto teologia da libertação. O tempo passou, as coisas foram mudando, mas eu acho importante ressaltar a importância que a população teve naquele momento para a realização de todas as políticas públicas que lá chegaram. Muitas, em termos de postos de saúde, creche, EMEIs, escolas estaduais. Você está dizendo que isso foi fruto de uma organização popular e de pressão? Isso lá ainda no início da década de 80. Me lembro que em 85, 84, até a Constituinte, as mulheres, os grupos de mulheres que já existiam lá, saíam às ruas para colher assinaturas para serem levadas até como propostas para a Constituinte. Então, assim, foi uma gestão democrática realizada dentro de alguns espaços, entre eles a igreja, a associação de moradores e outros, aonde a população reunida, discutindo e aprofundando os conhecimentos, conseguiu garantir algumas coisas, que, inclusive, muitas estão em xeque hoje com todos os governos, nesse momento crítico em que o Brasil passa, e que, em alguns casos, houveram retrocesso, como já sabemos também. Mas é muito bonito de destacar essa história, e eu tenho certeza que quem viu e participou desse momento histórico, junto comigo, né, que eu só sou uma agulhinha, uma pontinha de areia nesse fermento todo, vai ficar extremamente satisfeito que a nossa história pôde ser um pouquinho mostrada. E o quanto aquele espaço é importante, ainda que hoje não o seja mais do ponto de vista político partidário, vamos assim dizer, dos governos que em Ribeirão Preto passou, né, durante esse tempo. Judete, mas você também é professora, PEB 2 da rede municipal, né? Eu gostaria de saber de você agora, como professora, qual foi o impacto que você recebeu depois de uma trajetória assim tão envolvente nas questões sociais, né? Quando você, afinal, cai dentro de uma escola com as coisas muito traçadinhas, muito organizadinhas, muito já previstas, enfim, parece uma caixinha que está ali, né? Como é que foi essa sua entrada no magistério, afinal? Senti muitas dificuldades, tá? E ainda sinto até hoje. O currículo, os horários escolares e a dificuldade em que o sistema escolar enfrenta de se abrir à comunidade, até os dias de hoje, ainda é um desafio que eu trabalho cotidianamente no meu interior. Porque uma coisa é aquilo que a professora pode fazer, que o professor pode realizar no seu espaço, que é bastante delimitado se eu considerar a sala de aula ou a sala de aula ao qual passamos durante muito tempo. É um espaço extremamente importante, porém pequeno, se eu pensar em uma escola que ainda está fechada, onde às vezes a função mais importante ainda cabe à direção da escola. Então,
é muito válido e é assim bastante esperançoso para mim, nos últimos 2, 3 anos, ter conseguido acompanhar e participar das discussões que a Proferp e vários professores fizeram no sentido de aprovar um plano municipal, de discutir, né, de fazer audiências para que fosse aprovado a gestão democrática. Porque na gestão democrática, eu penso que a gente pode discutir conjuntamente muitas coisas que levam o professor a rever essa função que, às vezes, é mostrada de forma muito fechada, muito engessada, juntamente com o papel da direção, porque, no fundo, é tudo uma coisa só, e que precisa estar aberta à comunidade. Qual era o meu desafio? Eu conhecia o lado de fora da escola. Eu estava no movimento social, eu estava na luta, eu sabia o que acontecia na educação pelo meio político. No entanto, ao entrar lá, muitas vezes eu me vi completamente engessada. Ainda é um exercício me livrar dessas algemas que o currículo, que o sistema impõe. Ô, Judete, educação deveria ser alguma coisa, né, de fácil tramitação em todas as outras áreas, né? Sim. Educação, com saúde, com cultura, principalmente. É impossível você separar cultura e educação. E a nossa educação ainda é uma caixinha, é uma coisa fechada, né, que não se abre para a comunidade, nem para a comunidade do entorno, muitas vezes nem para os pais, né? Então, essa discussão da gestão democrática, que parece, né, deve continuar aí por esse ano, né, para chegar na questão da escolha aí, da eleição das direções da escola, a expectativa é de que isso realmente siga em frente, mesmo com a saída da secretária, né, que estava encabeçando esse movimento aí, né? Isso. E aí eu saliento uma questão. No movimento feminista, a gente trata de forma absurda da questão educacional, porque tudo passa pela educação, quando a gente discute o papel masculino, o papel feminino, a interferência que isso tem culturalmente falando, na ação das pessoas, até chegar às questões de gênero. E aí, se a escola tem dificuldades ou é machista a olhar para as famílias das crianças que nós atendemos, das crianças que nós lidamos ali 200 dias no ano letivo, de forma machista, de forma preconceituosa, e a não entender qual é o papel daquela mulher em relação a nós, em relação à escola, em relação a todas as faltas de políticas existentes na cidade, se eu não tenho esse olhar, eu recaio de uma maneira muito forte sobre o machismo que ainda impera, sobretudo nos meios educacionais. E aí eu posso afirmar com total tranquilidade que o nosso meio ele é, sobretudo, machista. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco a gente volta com essa conversa aqui com a Judete Zilli. O que faz parte do cotidiano dos adolescentes e conecta este mundo cheio de energia e alegria está no programa Ponto Tim. É divertido. É informativo. É a nossa cara. Ponto Tim, com Bia Console, Manu Borges e Matheus Ramiro. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. As boas histórias merecem ser compartilhadas. E o programa Identidade valoriza aquelas pessoas que possuem uma trajetória de sucesso e de inspiração. Vai ser emocionante conhecer a biografia de quem faz a diferença. Identidade, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati, muito mais Ribeirão. Retomando aqui o segundo bloco do Conexões Ribeirão dessa terça-feira, numa conversa muito interessante com Judete Zilli, que é atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Judete, eu queria exatamente falar agora sobre o Conselho, né? Foi um processo bem recente que vocês tiveram aí de eleição
dos novos membros do Conselho, eleição da diretoria do Conselho, você foi eleita, né, presidente do Conselho. E como é que foi esse processo agora da renovação do Conselho? Porque isso envolve não só a participação direta das organizações sociais, das entidades, movimentos, mas também do poder público, né? Sim. E a gente sabe, até pela experiência própria que eu já tive também em participar de outros conselhos aqui da cidade, que não é uma relação muito tranquila, sempre meio complicado isso aí, né? Queria que você falasse um pouco disso lá no Conselho da Mulher. Tá. O Conselho, desde o final de 2014, em 2015 propriamente dito, passou por um processo eleitoral, onde foi formado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que atuou nos últimos 2 anos, de 2015 até o ano passado. Era a vez, pelo decreto da ex-prefeita, de o governo assumir a presidência. A sociedade civil tinha apenas o cargo de vice-secretário. Mas era alternado a presidência? É alternado. Tá, era alternado. Continua. É alternado. A lei do Conselho se manteve. Sim, tá. Nós, desde 2014, acho que 12, tá. Quando houve essa mudança, né? Nós tivemos já a vez do governo, agora era a vez da sociedade civil. O Conselho ele é paritário. Entre as secretarias que compõem o Conselho, tem também os segmentos da sociedade civil, que são ONGs e instituições que realizam trabalhos voltados para a questão da mulher, sobretudo da questão da violência contra a mulher. Nós temos o programa Mãos Estendidas, que tem dentro dele um programa que atende a mulher vítima de violência. A gente tem a Lince, a Casa da Mulher, que faz parte, que indicou várias conselheiras para participar desses 2 pleitos municipais. E foi aí que chegou a vez da sociedade civil e eu pude ser eleita, sobretudo com os votos da sociedade civil. Nós temos a intenção de tirar das entranhas as propostas que nos vinculam o máximo possível de uma gestão democrática e de uma democracia participativa. Nós queremos que os membros da sociedade civil, de forma eficaz, participem dessa gestão, sugerindo, acompanhando, participando das comissões de estudo em relação à mídia, ao trabalho, aos meios de comunicação, à violência contra a mulher, às leis Maria da Penha, enfim, um conjunto de questões que precisam ser estudadas, aprofundadas, para que se tornem um objeto de políticas públicas para a cidade. Porque o que nós vimos é que, no começo do ano passado, brigávamos com o governo pela extinção da Coordenadoria da Mulher, que tinha sido um avanço para o movimento de mulheres, a sua conquista, desde 98. A coordenadoria foi substituída pelo NAEM, que é o Núcleo de Atendimento Especializado às Mulheres que sofrem violência doméstica. E que a população não tem muito acesso a esses meios por falta de informação e por falta de conhecimento dos seus direitos. A Delegacia de Defesa da Mulher, por exemplo, ainda não atende aos finais de semana. E, por vezes, nós tivemos recentemente um caso de crime cibernético que o delegado não quis fazer boletim de ocorrência, a delegada praticamente pediu para que a vítima voltasse para casa e repensasse. Então, assim, são questões básicas que ainda acontecem e que, por vezes, precisam da mediação de pessoas que atuam nos órgãos competentes e que possam atuar junto ao governo e aos órgãos competentes. Então, é uma luta bastante árdua, no sentido de realizarmos, nesse momento tão difícil, sobretudo com os cortes de recurso financeiro que está havendo na cidade em relação às políticas públicas, né, que atendem as populações mais necessitadas. Nós temos um corte tão absurdo que vamos ter que, com migalhas, fazer muita coisa. E aí é que eu estou apostando
na responsabilidade e no compromisso que essas conselheiras, junto com todos os homens e mulheres que queiram se envolver, solidarizando-se e comprometendo-se politicamente a um avanço na área dos direitos das mulheres, porque falar de direito das mulheres não é tão somente uma questão de falar de direitos de um grupo fechado. Quando a sociedade prima pela democracia e faz valer os direitos das mulheres, a sociedade toda é beneficiada. Porque uma mulher que sofre violência, ela não passa por isso sozinha. A violência é sistêmica e os seus filhos e tudo que está dentro daquele contexto passa por esse processo. Então, é urgente, é mais que necessário que a sociedade acorde para esse sentido e que a gente possa, de fato, formar uma força conjunta, um grupo coeso para trabalhar nessa área. Estou apostando nisso porque o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é bastante compromissado e tem mulheres bastante competentes para lidar com essa questão. Judete, mas assim, você está no início dessa gestão atual do Conselho. Eu já participei da outra. Sim, mas como presidente você está iniciando agora. O mandato de você como presidente, 1 ano, 2 anos? 2 anos, 2 anos, até né? o final de 2019. O que você pode estar colocando assim como grande desafio, né? Até independente da questão do poder público, mas o grande desafio que esse conselho atual tem pela frente? É a violência doméstica, afinal de contas, a questão do trabalho da mulher, enfim, o que você coloca assim como urgências, né? Tá. É uma pergunta, assim, um tanto quanto difícil de ser respondida do aspecto da amplitude. Da amplitude. Eu sei que é muito, né? Mas o que você poderia escolher assim, como uma coisa que... Estivemos pensando bastante sobre essa questão, sobretudo do ano passado para cá. A questão da violência contra a mulher, ela é permanente. É uma questão que exige não só dos Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres, mas de todos os conselhos, de todos os grupos formados, de todo cidadão e toda cidadã, exige fortemente um trabalho árduo no sentido de fazer valer as leis que existem e aprimorá-las. Porque a violência, ela ainda acontece de forma brutal. E o feminicídio ocorre apesar das leis. E as leis não acontecem em sua plenitude por falta de recursos, de investimentos humanos e de vontade política de todos os governos. Então, assim, a questão da violência contra a mulher, o empoderamento das mulheres, que passa pela questão do conhecimento dos direitos, que passa pela questão do trabalho, pela questão da autoestima, é necessário e urgente. Empoderamento não é dado, não é levado, mas o empoderamento, a questão do empoderamento pode criar mecanismos de favorecer as pessoas a se conhecer e, conhecendo os seus direitos, pegar esse poder com a mão e entender que, uma vez tendo poderes e tendo direitos, a gente pode correr nos lugares certos, exigir as políticas necessárias para que o mundo seja melhor, para nós e para os outros. E também a violência, o empoderamento, e aí nós temos no Conselho a formação de comissões. E essas comissões, elas deverão se aprofundar muito na questão do mundo do trabalho, porque não existe formas de empoderamento, não existe formas de conscientizar a mulher e nenhum outro ser sobre os seus direitos, se lá na base, dentro de casa, ela não tem a sua renda, ela ainda é submissa, ela ainda recebe ordens, porque ainda vale a questão. Quem paga a conta, manda. E dentro de um lar, é assustador, mas isso ainda existe. Então, assim, empoderar as mulheres, intimamente falando, e financeiramente, é um dos propósitos a qual a gente vai tentar lutar muito para ampliar os espaços que já propiciam isso. Cobrando do poder público, é claro, aquilo que lhe convém no que diz respeito às políticas públicas
que estão sendo esvaziadas por falta de recurso. Ou alegadamente por falta de recurso, né? Isso. Judete, já estamos bem no finalzinho do programa, mas eu queria voltar a uma questão teórica. Gostaria que você falasse rapidamente sobre a gente. Afinal, essa violência contra a mulher, o que está no fundo disso? É uma questão de tradição, é uma questão de relação, como você falou, quem paga a conta, enfim. Tem uma questão religiosa nisso também, ainda que persiste? Gostaria que você falasse rapidamente, porque nós estamos bem no finalzinho. Tem. Simone de Beauvoir escreveu, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E, na verdade, ela não falava dessa mulher, desse mulherio que a gente se refere cotidianamente. Ela falava de uma mulher que é subalterno, que é o oposto ao homem. Então, se foi criada uma situação para o homem, o oposto, o submisso, seria o da mulher. E aí, questão cultural arraigada fortemente, reproduzida e validada pela igreja, pela educação, por todas as instituições que influenciam sobremaneira a constituição do ser. Tanto é que os grupos LGBTQ, que agora tem que, numa outra oportunidade, acho que valerá bastante a pena você tratar aqui, convidando inclusive quem é da área, eles sempre dizem para nós que o movimento feminista deu uma alavancada nas outras diferentes formas de ser. Porque uma vez que se estabelece que a mulher é diferente, não só biologicamente, mas sobretudo cultural, porque as instituições o assim fizeram, nós vamos poder, de certa forma, libertar outras formas de ser que ainda hoje podem não ter denominações. Então, eu penso que é um conjunto de ideias, de cultura, arraigadas aos quais os grupos predominantes que padronizam socialmente as pessoas e os indivíduos usaram de forma larga e de forma assim preponderante na formação e no jeito de ser das pessoas até hoje, sobretudo das mulheres. Então, é um conjunto de fatores, cultural sobretudo, e que mantém as mulheres ainda escravizadas, exploradas, dominadas, submissas, não só ao homem, a um sistema de coisas e de situações que ainda rezam em valer essa condição da mulher. Judete, terminou o nosso tempo, né? Que pena. Mas com certeza nós vamos ter que continuar essa conversa e eu tenho certeza que não vai ser muito tempo não, é breve, né? A gente vai poder ter outras Conexões Ribeirão para poder aprofundar alguns pontos, né? Essa questão da violência contra a mulher, da discriminação, da misoginia, do feminicídio, sim, é uma questão que merece a gente, né, botar o dedo na ferida e fundo nessa questão, porque, como você bem disse, está muito presente na sociedade em que nós vivemos ainda hoje. Né? Isso, e o ódio pelo fato de ser mulher. Sim, eu mato porque é mulher. É mulher, é essa questão que a gente precisa... É de menos-valia, de coisa pequena. A gente precisa investigar melhor isso aí. Isso, né? Isso. Eu só tenho a agradecer a sua presença hoje, né? Você ter aceitado o nosso convite para ter essa conversa, essa prosa tão legal, tão esclarecedora e tão pedagógica, né? Porque eu acho que uma entrevista dessa, eu acho que forma as pessoas, esclarece as pessoas no sentido mesmo pedagógico, de formação, de educação mesmo, né? Muito obrigado por você ter vindo. Eu tenho muito a agradecer, espero ter colaborado, já te disse que faz tempo que eu não dou entrevista assim, mas vamos confiar aí na questão dialógica do processo e entender que tudo é aprendizagem e vamos aprendendo uns com os outros. Estamos sempre numa aprendizagem, Obrigada, sempre aprendendo. Lages, né? Valeu a pena. Eu que agradeço, tá? Gente, encerramos por aqui hoje, né? O nosso Conexões dessa terça-feira e estamos aí chamando vocês, convidando vocês para a próxima terça, semana que vem, com outro programa, com outra entrevista muito interessante, que com certeza vocês vão gostar muito, né? Muito obrigado e até lá.